Hugo, em nome da OSA Consultoria, nós queremos te dar as boas-vindas e já começar agradecendo, porque a gente sabe o quanto é corrida a, a vida do funcionário do Banco do Nordeste, né, de um gerente do Banco do Nordeste, e você tirar esse tempo aqui para a gente e para todo mundo que está nos escutando, é valioso esse bate-papo. Então, nosso muito obrigada, viu? Não, nós é que E, agradecemos, Mônica, a oportunidade. Acho que é um momento bem propício, né, para a gente entrar no cuido, né, e passar o pessoal do Nordeste nesse cenário de energia renovável, né? O banco tem enquanto instrumento aí, executor de uma política pública do governo, a gente acaba tendo um papel que extrapola as questões de ordem meramente financeira, que são próprias do mercado, né? Tem toda uma construção sim, social, econômica e desenvolvimento. Então, a gente tem a oportunidade de associar, acho que é energia renovável, o FNE, e colocar essas informações para clarear, para abrir portas aí para que o pessoal tenha essa noção, é de grande valia. Então, assim, nós aqui agradecemos aí o espaço, certo? Que naturalmente não vai encerrar aqui, a gente vai ter, sim. certamente criaremos janelas aí para que novos momentos virão, certo? Então, a gente fica aqui à disposição. Tá bom? Vamos começar por uma coisa bem básica, porque para a gente que lida com isso, né, consultorias e o banco, é bem fácil entender, mas para muita gente é difícil, né, entender a lógica do banco, né? O banco, ele reúne as melhores condições de mercado, porque ele administra, né, operacionaliza uma fonte. Explica um pouco sobre essa fonte do FNE e a área de abrangência, Hugo, para a gente. Seguinte, o Banco Nordeste, dentro do sistema financeiro nacional, enquanto Banco Público Federal, ele tem um papel bem diferenciado. Ele hoje funciona como um instrumento de executor de um fundo constitucional. É uma linha de recurso que é específica e direcionada para a região Nordeste, que tem como princípio básico fomentar o desenvolvimento e, eventualmente, fazer com que eventuais desigualdades regionais que acontecem, que permeiam o nosso país, sejam minimizadas. Então, aí a gente Uhum. coloca aí dentro da área de atuação da SUDENE, certo? Que pega o Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo, uma alocação de recursos para que, de alguma forma, traga para a sociedade um desenvolvimento. Isso, bacana. Eu acho que teve um delay, né, Hugo? Mas eu tô te ouvindo. Ó, pronto, beleza, ok. Então, beleza. É isso aí. É, e tinha que ser, né? Porque o Nordeste precisa de condições mais favoráveis, né, para desenvolver nossa área. Precisa desse, vamos dizer, subsídio, né? E isso é bacana, porque ajuda não só a questão da geração de empresa, de desenvolvimento, mas renda para a nossa região desenvolver, né? Muitas pessoas de outras regiões ficam assim, se eu tivesse o FNE, eu tive recentemente em Minas, e o pessoal não no sul de Minas, não no norte de Minas, né? E aí as pessoas ficam, se a gente tivesse um recurso do Banco do Nordeste, né? Então, nossa região tem esse subsídio e a gente pode ter acesso através do Banco do Nordeste. Vamos aqui ver, nesses 3 dias, hoje é o último dia, a gente falou sobre o que é energia solar, o que é um sistema de geração de energia solar, como é que ele funciona e tudo mais. Ontem nós vimos acerca do mercado, cenários, riscos, vantagens, e hoje é a pergunta que todo mundo faz, né? Porque ainda está caro o acesso, né, para a instalação desse tipo de energia renovável e as pessoas têm que recorrer a um financiamento. Mas
quanto que o banco, mais ou menos, eu sei que o FNE é um recurso e tem várias frentes, né? Mas tem como você estimar quanto que o Banco do Nordeste investiu ano passado em pessoa física, né? Com o FNE Sol, ou também o apoio à micro e pequena empresa, principalmente num cenário como esse que a gente teve de pandemia no ano passado, dá para ter mais ou menos uma estimativa de valor? Lógico. Mônica, antes de começar falando sobre o resultado de 2020, acho que eu vou remontar um pouquinho ao passado, não muito distante. Acho que nos últimos três Uhum. últimos anos, o banco vem conseguindo aplicar a totalidade do orçamento de FNE na região Nordeste. Só o ano passado foram aproximadamente 26 bilhões de FNE e um total de aplicações envolvendo microcrédito na ordem de 40 bilhões, certo? Desses 24 bilhões de FNE, aproximadamente 4 foram só para micro e pequenas empresas. Em um cenário Muito bom. de pandemia, de Covid, em que o acesso ao crédito ficou mais restrito, foi um ano em que o banco intensificou as aplicações, principalmente para o micro e pequeno empresário, certo? Só para a pessoa física, FNSO, foram 110 milhões no banco, aproximadamente. Então, a gente vem caminhando e construindo um cenário aí de aplicação nos últimos anos bem dinâmico, certo? Tentando atender ao máximo a questão da necessidade que a região demanda. Isso. Muita gente não sabe que o Banco do Nordeste financia pessoa física, né? É por isso que a gente está provocando aqui, tem o produtor rural, que é pessoa física, mas o Banco do Nordeste também financia pessoa física é, para investimento de energia solar, né? E qual a dotação dos recursos do FNE para esse ano, né? Para investimento nesse tipo de negócio? Só para a gente, acho que ficar nivelado, de fato, o Banco Nordeste, aliás, o FNE, ele sempre trouxe algumas limitações para a aplicação de pessoa física. Então, Uhum, a mudança de paradigma foi justamente para tentar trazer o fundo para uma necessidade que sim. emergia, que era a questão da energia solar, certo? Então, essa construção foi feita já há alguns anos. Então, assim, esse ano a gente tem, acho que o segmento de varejo, como um todo, seja pessoa física, seja micro e pequena empresa, orçamentos aí na ordem de 4, 5 bilhões, né? Sem qualquer tipo de restrição orçamentária. Acho que eu faço abro esse parênteses, porque um cenário de 2020, a gente houve um comprometimento do orçamento, mas a micro e pequena empresa, a pessoa física, então, assim, esse público-alvo específico não sofreu nenhum tipo de restrição, e aí a gente começa 2021 da mesma forma. Então, assim, tem um ambiente negocial bem favorável, tem orçamento, certo? Para tentar atender as demandas. Ok. E sempre aplicando, né? O banco tem aplicado todos os anos, né, o recurso na sua totalidade, né? Hugo, é, falar nas melhores condições fica muito abrangente, né? Quais seriam essas condições do FNE tão favoráveis? Prazos, juros? Qual o diferencial dela em relação às outras taxas às outras operações, os outros fundos existentes aí, as outras fontes, desculpa, existentes aí no mercado financeiro? Mônica, no âmbito de energia solar, eu vou tratar de FNSol. A gente tem taxas aí que variam em torno de 4 a 4,5% ao ano. Eu digo variam porque a gente tem um componente fixo e um componente variável que é indexado ao IPCA. Certo? Uhum. Mas a gente está falando de investimentos e projetos de natureza que comportam o custo, está bem mais baixo do que o mercado. A gente tem prazos compatíveis com a necessidade de cada projeto. Então, a gente tem um cenário de pessoa física que pode ir até 8 anos com a TCI de carência, de pessoa jurídica que pode ir até 12 anos com a TCI de carência, a depender naturalmente da necessidade, da demanda que é apresentada para a gente. Bem.
Verdade. E o FNE ainda tem bônus de inadimplência, né? Se você paga no vencimento, você tem um bônus de adimplência são das operações da taxa de juros. Não é isso, Hugo? Exatamente. Sobre a parte fixa, ainda tem um bônus de adimplência de 15%. 15%, né? Bacana. É realmente imbatível. Muita gente fala, né? A gente tem dito aqui na nossa consultoria, reclama que diz que o crédito é difícil, né? E eu costumo dizer que é difícil, mas é possível. Basta você se preparar e saber quais são as condições para o crédito se habilitar para ele, né? Com Naturalmente. relação a esse tema, com relação a esse tema específico de energia solar, tem muito questionamento, Hugo, com relação ao financiamento de condomínios, de edifício e de casas, de residências. É possível financiar Ó, as unidades e o condomínio? veja, só para a gente assim, deixar bem claro. O FNL financia todos os entes, no caso, pessoas jurídicas, que desempenham algum tipo de atividade produtiva. E no caso da pessoa É, física, que seria, no caso, a exceção. E aí, mano, eu só vou abrir um espaço aí. O sim. processo de crédito banco, ele é de natureza formal. Até porque a gente segue alguns direcionamentos esses, como aplicador de recursos públicos, que invariavelmente esbarram em questões de ordem legais. Agora, Uhum. analisando o cenário do mercado como um todo, hoje a gente tem um processo que é tanto quanto adaptável ao que o mercado oferece. A gente tem plataformas digitais de elaboração de cadastro, tem plataformas digitais de solicitação de crédito. Então, a gente caminha, e aí já respondendo tua indagação, para um movimento de ajuste de procedimento para se aproximar mais do mercado. Ok, mas com relação a especificamente financiamento de energia solar, vamos supor, Hugo, que eu tenha um condomínio e aí eu queira instalar um sistema de geração de energia solar para o meu condomínio. É possível financiar no Banco do Não, Nordeste através do não, FNE? não, o condomínio não entra não, porque enquanto pessoa jurídica não desempenha uma atividade produtiva. A única exceção seria Exato, para a pessoa física. exato. Eu provoquei para você dizer especificamente porque a nossa linguagem, a linguagem bancária, nem sempre é tão entendida pelas pessoas. Então, eles, por ser uma pessoa jurídica, aí entende que poderia tirar o financiamento, mas não é possível, né? Tirar o financiamento por essa questão. Não desenvolve uma atividade produtiva. Olhando pelo cenário da complexidade dos processos, quando a gente fala, vamos fazer um projeto no Banco do Nordeste, as pessoas já falam, é difícil, é complexo. Fala para a gente aí, com relação, nós temos dois tipos de financiamento, né, no nosso tema de hoje aqui. O da pessoa física, né, para geração de energia solar, aquisição, e também o de pessoa jurídica. No que diz respeito à pessoa física, como é o processo de crédito? É realmente complexo? Em média, quanto tempo demora da hora que eu realmente entro no banco, ou através do site, ou através de uma agência, e solicito um financiamento para energia solar? Com relação ao fluxo do processo, ele é bastante simples, ainda que obedecidas algumas formalidades. Então, a gente vai fazer o cadastro do proponente, ele vai fornecer as documentações e informações de ordem pessoais, a gente vai fechar esse ciclo de informações e concluir com o cadastro. Em seguida, a gente vai ter uma condição de receber um projeto. Essa recepção de um projeto, ele pode iniciar o processo pela internet, ou então apresentar a documentação física a uma agência. A grosso modo, a gente vai exigir o mínimo necessário para se ter a concepção do projeto, do que ele está querendo financiar. Então, para um projeto de energia solar, vai ser pedido o quê? Os orçamentos,
vai ser pedido um estudo mínimo de viabilidade, as contas de energia, as documentações de ordem legal que os órgãos reguladores exigem. Então, a grosso modo, a gente tem um fluxo que nada mais é do que recepcionar as exigências de ordem legal e a documentação mínima necessária para se ter entendimento do projeto. Então, a gente tem um processo enxuto. O projeto de energia solar, principalmente da pessoa física, é um processo enxuto, certo? Que aí, a depender... É o mais simples, né? É o mais simples que tem no banco, né? No grau de complexidade. A depender do grau de disponibilidade e conhecimento do cliente, então, assim, a gente consegue tramitar isso em 15, 20, 30 dias no máximo. Ah, beleza. E pessoa jurídica? O da pessoa jurídica, fazendo uma analogia rápida, a gente vai fazer o cadastro da empresa, com as documentações de ordem legal e informações relacionadas aos sócios. Da mesma forma, ela vai se direcionar ao banco, seja eletronicamente ou fisicamente, e apresentar a documentação necessária para que a gente entenda a viabilidade do projeto de energia solar que ela vai apresentar. Ok. Beleza. Hugo, apareceu uma pergunta aqui dos nossos participantes, e como que a gente está falando aqui do processo, e a gente falou também do tipo de documento, né, de exigências que a gente precisa para fazer o financiamento no banco. O participante aqui perguntou, o banco financia equipamentos usados, no caso de geração de energia? Desculpa, a conexão está um pouquinho ruim. Tu pode repetir? O banco financia equipamento usado? A grosso modo, sim. A gente vai ter alguma dificuldade em se atestar a condição técnica desses equipamentos para se ter a finalidade que está se querendo. Ou seja, ver a questão da vida útil, certo? Ver a parametrização deles, as configurações, certo? Mas aí então, a gente obedece... Mesmo para financiamento de energia solar? Sim. Sim. Ok. Então, precisaria de quê? Laudo de um engenheiro eletricista? Laudo técnico, atestando a vida útil. Agora, sim, sabendo que o projeto de energia solar tem algumas particularidades. Geralmente, ele é desenvolvido de forma customizada para determinados empreendimentos. Sim. Então, assim, naturalmente, se cria um fluxo no processo a mais em relação ao processo de financiamento de equipamentos novos. Ok. Beleza. Quais as principais dificuldades, Hugo, que o banco encontra quando recebe as propostas? Aí vamos separar aqui em dois temas. Propostas de pessoa jurídica que solicitam um financiamento para energia solar para fins de consumo e pessoas jurídicas que solicitam financiamento para fins de comercialização. Isso aqui não precisa fazer um checklist, não, mas diz as principais dificuldades que o banco sempre detecta nesse tipo de processo. Veja, há uma particularidade nos dois tipos de projetos, que é o grau de técnica dos orçamentos e dos projetos de viabilidade que são apresentados. E aí, naturalmente, a gente tem um cenário hoje muito aberto, muito dinâmico, muitos fornecedores que estão entrando nesse contexto de venda de equipamentos de energia solar, e, de alguma forma, quando a gente recepciona essas informações, nem sempre elas estão dentro dos padrões técnicos estabelecidos pela ANEEL. Ah, ok. E, de alguma forma, isso representa um obstáculo. Na medida que a gente vai ter que, em conjunto com o cliente, com o fornecedor, fazer as adaptações necessárias. Ok. Isso em ambos os casos ou mais em ambos os casos? Em ambos os casos, né? A construção do fluxo do processo do banco, em que pesa a particularidade do FNSOL, ele obedece a um rito padrão. Então, o cadastro é o mesmo para todo e qualquer tipo de processo. O projeto de viabilidade, também com algumas particularidades, mas ele é inerente a diversos tipos de projetos de financiamento. Mas, no caso de energia solar, considerando que é um cenário que vem sendo desenvolvido agora, de certa forma, até pouco tempo, é recente,
A gente ainda caminha em passos lentos para desenvolver com fornecedores, com os projetistas, Sim, os materiais técnicos adequados. ok. Beleza, está respondido, né? Hugo, sempre que a gente fala em financiamento de energia solar, está ligado a uma questão de economia, né? Economia de despesa, seja das residências ou seja das empresas. Então, uma preocupação das pessoas é, eu vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou deixar de pagar a conta de energia, né, da concessionária e vou pagar o financiamento. Fala para a gente aí se tem já algum ganho imediato no momento que você faz o financiamento em relação à conta de energia que você vinha pagando. Veja, a premissa do financiamento é justamente permitir que se tenha um ganho financeiro com crédito, em relação a uma despesa que se tem de energia. Então, esse é o princípio básico que vai nortear a análise da viabilidade do projeto, certo? Então, a gente começa com um cenário de que o valor do principal do financiamento tem que ser equivalente a, no máximo, 80% do valor da parcela. Então E já economiza 20% isso de vai cara. permear todo o custo da operação. Beleza. Então, de cara, você já tem um ganho de 20% em relação à conta de energia, não é isso? Porque o seu limite de pagamento com a prestação vai ser de 80% do valor da É, na, conta de ver- energia que você pagava. É na isso? verdade, o principal. Do Como tem os principal. juros, então, no primeiro momento vai ser um pouquinho menos essa economia. Um pouquinho, tá, um pouquinho menos e a tendência é É, ser um pouquinho mais, né? À exatamente. medida que você vai pagando o financiamento. Então, beleza. Então, a pessoa vai ter realmente já uma economia imediata, né? E após o pagamento do financiamento, não é isso? É, Como a vida útil do equipamento é em torno de 25 anos, então ele vai ter aí um benefício, como a gente viu nas lives anteriores, de aproximadamente 95% depois que ele pagar o financiamento. exato. Como a gente caminha para prazo de financiamento de 8 a 12 anos, a gente está falando aí de um horizonte complementar aí também relativamente extenso, para que o usuário tenha o total benefício da utilização do sistema. Isso. Só recapitulando, 8 anos para pessoa física, não é isso? Até Isso, 8 anos para pessoa até 8 física anos. e até 12 anos para pessoa jurídica. É isso? Exato, isso. Beleza. Ok. Falando nas reclamações que as pessoas fazem do processo do Banco do Nordeste, eu costumo dizer o seguinte, que o Banco do Nordeste, o dinheiro é carimbado, né? Porque é um dinheiro que vem de uma fonte constitucional, então ela tem que ser realmente bem cuidada, né? Para ter a aplicação correta. Mas as pessoas hoje têm reclamado bastante, dentro do processo de crédito, da fase da elaboração do cadastro, Hugo. A que se deve isso e como é que o banco está vendo uma possibilidade de melhoria nesse tempo aí que está levando no processo os cadastros? Ó, a questão do cadastro, e aí, nesse sentido, posso dizer que acho que o próprio processo de pandemia fez com que criasse no banco uma evolução natural e necessária. Então, hoje já se tem um fluxo, ele é uma faculdade ainda, mas você caminha para um modelo de Sim. cadastro digital, não se precisa mais levar a documentação física completa na uma agência bancária. Você consegue, a partir da Uhum. internet, preencher as informações básicas, sejam elas físicas ou jurídicas, e anexar a documentação mínima necessária. No caso de uma pessoa física, identidade, CPF, comprovante de renda; pessoa jurídica, um contrato social, um faturamento. Então, já a exigência do cadastro hoje, acho que talvez o que norteia a maior parte das reclamações hoje, que é o fluxo, Uhum. acho que isso a gente vem conseguindo evoluir bastante com as ferramentas digitais. Beleza. Que é bom. A questão do acesso, né, e dessa disponibilidade, todo mundo teve que avançar rapidamente, né, com a pandemia, para poder realmente dar vazão. A gente viu, né,
e teve que acelerar. Já vinha sendo feito, o banco já estava fazendo isso, mas teve que acelerar e otimizar esse recurso. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, eu não sei se eu vou interpretar corretamente, mas lá vai para você, Hugo. O bônus de adimplência pode ser perdido caso haja alguma parcela paga em atraso ou que ainda esteja em aberto? É o seguinte, eu estou entendendo que a pessoa está perguntando assim, se ele pagar uma vez em atraso, ele perde o bônus só daquela parcela ou ele perdeu o bônus de toda a operação? Não, ele perde o bônus daquela parcela. Ok, Exato. certo. Então, manter direitinho, né? Outra pergunta aqui. Ah, tá certo. Essa pergunta aqui eu vou deixar para fazer já já, porque faz parte aqui de uma pergunta que a gente já tinha selecionado. Ah, Hugo, voltando ainda para a questão agora da comercialização, eu tenho uma pergunta para fazer para você, com relação a entraves ainda dos projetos de comercialização de energia. A gente sabe que precisa de grandes áreas para poder fazer a instalação, né, das usinas. O banco tem encontrado muito problema com as licenças ambientais. Olha, a discussão sobre licença ambiental, acho que ela tem algumas particularidades. Como a gente obedece questões de ordem de legislação estadual, então eu posso dizer que a gente tem, de fato, avançado mais ou menos de acordo com a política de cada estado, certo? Uhum. Então, assim, aqui em Pernambuco, particularmente, a gente tem conseguido avançar bastante com esse cenário de licenciamento ambiental. Eu acho que faz parte de um conjunto, né, Hugo? É, Porque a grande preocupação é com a demora, né? Às vezes os órgãos não estão tão bem preparados para a demanda, mas como há todo um interesse, né, de unir forças para poder viabilizar isso, que é bom para a economia, é bom para as empresas, é bom para as pessoas, é bom para o meio ambiente, né? Então todo mundo intenciona colaborar, né? Olha só, tem uma pergunta também aqui que diz respeito a um dos entraves de financiamento, não só no Banco do Nordeste, qualquer banco, que são as garantias, né? Então, a pessoa perguntou, já estava aqui já com essa pergunta já selecionada, mas ela está perguntando até que valor pode ser feito financiamento somente com aval. E aí, você abre um pouquinho para explicar para a gente como é os tipos de garantia desse tipo de investimento, desse tipo de financiamento. A alienação das placas, garantia hipotecária, até quanto é possível fazer com aval. então, assim, a grosso modo, a gente pode financiar até 200 mil o valor financiado para a pessoa jurídica, com a garantia de alienação das placas e inversores, respeitado o limite de 90% do financiamento. Para a pessoa física, a gente pode trabalhar com até 100 mil. E valores, projetos que demandam um volume de recursos maior, aí a gente vai ter que estruturar operações com garantias complementares. Hipoteca, fiança bancária. Ok. É o caso aí das usinas, né? É o caso das usinas. Ok. O financiamento para a pessoa física vai até quanto o teto, Até Hugo? 100 mil. Até 100 mil. Até 100 mil. No caso de pessoa física, pode pleitear até 100% do valor do financiamento? Sim, exato. Ok, beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu script das perguntas, né? Eu fui para fazer as perguntas dos participantes. Aqui. Pronto. Hugo, você falou que o banco hoje, né, está com uma plataforma através do seu site para agilizar o atendimento. Então, hoje, qual seria a melhor opção, independentemente do porte da empresa, se pessoa física ou se pessoa jurídica, como solicitar um financiamento para ter mais celeridade no Banco do Nordeste? Assim, acho que o caminho é utilizar as ferramentas digitais. É fazer o cadastro pela internet,
Lá você vai preencher as informações, lá eu já vou fazer o upload dos documentos necessários à elaboração do cadastro. Por lá você já vai acompanhar o andamento do seu processo. Depois, com o cadastro feito, você vai entrar na internet, vai solicitar seu crédito, juntar a documentação mínima necessária, que lá já vai ser gerado um roteiro, então já vai se ter uma percepção do que vai ser necessário para o processo, sem ter eventuais desencontros de informações. Então, a ida à agência vai ser uma situação muito pontual, específica, e aí a gente consegue ter um monitoramento em tempo real de todo o fluxo do processo. E, consequentemente, o ganho de tempo. Beleza. A gente tem dito aqui sempre que para quem nos procura, né, para quem procura a OSA, que já existe a facilidade de você ir direto ao banco, né, ou pelo site do banco, pelos meios digitais ou pela própria agência, você tirar o financiamento. Mas existem pessoas que não têm a habilidade, né, ainda tem essa carência, né, no nosso país, de desenvolver esse tipo de iniciativa sozinho. Então, quando eles não têm essa habilidade, aí procura uma assessoria para ajudá-lo a fazer. Mas todo mundo pode ir direto no Banco do Nordeste tentar seu financiamento. Eu acho que a última pergunta que a gente tinha feito para você, que a gente tinha selecionado, né, da nossa pesquisa com os clientes, diz respeito a custo, Hugo. Há uma preocupação, né, porque todo mundo que vai tirar dinheiro, porque está precisando, ele não tem dinheiro. Mas a gente sabe que tanto o empresário como a pessoa física, ele tem que se preparar, ele tem que se habilitar para poder tirar um financiamento. E tem que ter um valor mínimo de recurso para fazer jus às despesas, aos custos operacionais com aquele financiamento. Então, por gentileza, quais seriam os custos desse tipo de operação? O custo da operação se resume às tarifas de cadastro e se resume à tarifa de contratação, que é 0,75% do valor. Então, o custo Banco do Nordeste fica restrito à tarifa de cadastro e à tarifa de contratação. Os demais custos que são inerentes ao projeto, ele naturalmente iria ter independentemente do financiamento. Sim. Ok. E recurso próprio, se for necessário, né? Sabe? Dependendo Exato. do porte da empresa. É que aí não entraria como um custo, na verdade, né? É verdade. Entraria não é como custo. parte do investimento, né? Na medida em que o financiamento seria reduzido, né? Exatamente. Hugo, eu quero agradecer, né, sua presença aqui, está chegando perto do final da nossa live, e dizer, né, que o Banco do Nordeste tem contribuído muito para o desenvolvimento. Ele é um banco acessível. A gente costuma dizer o seguinte: às vezes muitos empresários procuram o banco quando já estão precisando, e aí há um déficit entre o tempo que ele precisa do dinheiro e que o banco precisa para analisar o crédito. O tempo que o banco precisa. Não há um descasamento da necessidade com o tempo do processo. Então, a recomendação é que você, empresário, ou você, pessoa física, no caso, que está pensando em tirar um financiamento de energia solar, que comece a fazer o processo antes, né? Cadastre, crie um relacionamento, não é isso, Hugo? Exato. Crie um relacionamento com o banco, porque é um banco que, se você principalmente é empresário, você tem que ter as portas abertas, porque na hora que você necessitar, aí o banco vai poder te atender de forma mais ágil, mais célere, porque você já se habilitou. Outra coisa, Hugo, que as pessoas falam é que não pode ter restrição, né? O banco, apesar de ser uma sociedade de economia mista, ele, majoritário é o governo, né? Então, você não pode estar devendo ao governo, você não pode estar
nas centrais restritivas, existe algum benefício, alguma exceção no caso de restrições? Então, o cenário de restrição ele é bem próprio do mercado. Mas hoje a gente já tem no nosso processo, independentemente de um financiamento dentro do contexto do FNSO, alguma flexibilidade com determinadas restrições. Então, o banco tem um parâmetro de restrição, que algumas são consideradas de natureza leve, outras não. Aí eu vou exemplificar. Por trabalhar com recurso público, por ser um banco público, não pode ter débito com a União. Em contrapartida, algumas pendências que são próprias do comércio, a depender da condição do cliente, do histórico e do cenário, a gente tem sim um espaço para a gente tratar em situação de uma eventual excepcionalidade. Tudo bem. Então, mas o ideal mesmo, né, você, antes de entrar nesse cenário restritivo, precisar de um apoio. Então, crie seu relacionamento aí com o Banco do Nordeste. A gente disse que não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Você precisa de outros bancos também, mas se você quer crescer, você tem que estar dentro da instituição financeira, pelo menos no âmbito interno do nosso país, no âmbito nacional, a instituição que vai lhe dar as melhores condições. Hugo, deixa aí para as suas considerações finais. Eu acho que, Mônica, agradecer o espaço aos que não estavam aqui no início da nossa conversa. Eu acho muito importante a abertura do canal para que a gente possa colocar para a sociedade o espaço que o Banco Nordeste quer ocupar, né? A importância dele para a região. Acho que o contexto do FNE enquanto instrumento de desenvolvimento do Nordeste. E aí, nesse sentido, a gente coloca aqui, lógico, tem os canais digitais, a gente tem aproximadamente 300 agências, somos em 40 aqui em Pernambuco, eu acho que à disposição. O tema, ele ultimamente tem tido uma relevância considerável. Não, então aqui a proposta aqui foi mais abrir o canal de comunicação do que propriamente esgotar o tema. Sim. Então, assim, questões de ordem operacional naturalmente vão aparecer. E aí, a gente dizer que a gente tem total interesse, é missão da gente proporcionar esse desenvolvimento à população. Ok. Olha, nós te agradecemos. Não. A OSA Consultoria te agradece. E agradecemos também a participação de todos que estiveram conosco aqui nessa live. Aliás, nos 3 dias de live, nossa intenção é contribuir realmente. É um tema muito importante. É uma tendência, como a gente viu na live de ontem, uma tendência mundial. Então, que esse pouquinho que a gente fez, que a gente juntos, né, todos juntos, nós fizemos, venha contribuir. E, como o Hugo disse, não esgota, mas ajuda, né, avança mais um pouco. E a gente quer aproveitar para falar que a OSA Consultoria, ela tem um leque grande, né, de serviços e que ela também atua na captação de recursos e nós temos uma expertise muito boa em relação ao Banco do Nordeste, né? Então, a OSA está à disposição de todos e nós esperamos também que as lives tenham contribuído com a informação de vocês e as pessoas que não puderam estar conosco nas lives, na próxima semana, nós vamos estar disponibilizando todas elas, as 3, no nosso canal do YouTube. E uma surpresa para todos vocês é que preparamos com muito carinho, viu, Hugo? Baseado em muita coisa na experiência e no próprio site do Banco do Nordeste, um e-book do passo a passo como você financiar seu sistema de energia solar. Então, nós vamos disponibilizar para todo mundo no final da live. Vai lá na nossa bio que vocês vão ter esse presente. O e-book foi feito com muito carinho, ele resume um pouquinho das lives, dizendo as coisas mais importantes. Tem um pouco de instrução e também tem um passo a passo do Banco do Nordeste
para quem quiser entrar, diretamente com o banco na plataforma e ter o seu crédito liberado. As lives serão disponibilizadas em breve, tá certo? Que a gente ainda vai editá-las. E o link vai estar na nossa bio, o link do e-book. Não percam, porque realmente é um trabalho que a gente fez com carinho, tá legal, tá bacana para vocês ajudar. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigada a Tchau, todos. obrigado. Uma boa noite e até a próxima.